A paz e a graça, amém? Não tem como subir diferente no altar depois de reino, né? É a alegria do Senhor na vida dela, amém? Eu quero te convidar a abrir aí Mateus 15:8. Glória a Deus. Aqui está mais quentinho. Não desligaram o amém, glória a Deus. Mateus 15:8, amém? É um endereço fácil, né? Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, nesta noite, meu Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar e te pedir perdão. Porque verdadeiramente a tua palavra é a verdade. E muitas vezes estamos assim, ó Senhor, te louvando, te exaltando com os nossos lábios, mas o Senhor que afere o nosso coração, o Senhor sabe o que está dentro dele. Por isso, nesta hora, nós te pedimos perdão, que a tua misericórdia, ó Deus, que se renovou nesta manhã sobre nós, que é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, apesar dos dias chuvosos, Senhor, o Senhor nos guardou, nos livrou de coisas que vimos e que não vimos. Te apresentamos, ó Deus, as nossas vidas nesta hora, para que o Senhor faça aquilo que te apraz, através da tua palavra, ó Deus. Importa que eu diminua, mas que teu Espírito resplandeça neste lugar e faça aquilo que te apraz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando em nome de Jesus, porque da glória de graça, né? Glória a Deus. A obreira Rose disse que a gente ia sentir o calor do Espírito. Agora eu estou sentindo mesmo, mas deixa assim. Eu prefiro. Glória a Deus. A gente leu aí Mateus 15:8. E nesse evangelho Jesus, né, ele traz esse versículo e a gente vai ler do 15:1 até o 20 para a gente entender por que é que o Senhor falou isso, né? Então, Mateus, a gente está aí no 15:8. Mas aí a gente vai ler do versículo 1 em diante. Então chegaram-se aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? A minha tradução é um pouquinho diferente, mas aí a gente vai entender. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até mesmo vós estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E aí a gente vai entender que quando o Espírito Santo destaca nesta noite, que o Senhor, ele disse que muitos honravam com os lábios, mas o coração estava distante dele.
Esse povo, né, os fariseus, os escribas ali, eles questionavam porque os discípulos de Jesus, eles não obedeciam à tradição, que era de lavar as mãos antes de comer. Isso a gente sabe que é um hábito de higiene, mas não é nesse sentido literal que Jesus trazia. Eles questionavam a tradição e aí Jesus disse, sim, também está na lei de Moisés honrar pai e mãe. Mas vocês estão dizendo que não honra pai e mãe porque vocês trazem a oferta. E aí vocês dizem que não cuidam dos pais, que não cuidam dessas mães, que não honram, que não levam ao médico, que não ajudam na cesta básica. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor disse, vocês estão dizendo que estão fazendo isso porque vocês estão trazendo a oferta. Hipócritas. Hipócritas. É o som do coração de vocês e eu vejo. Vocês estão cumprindo uma parte de tradição, a que cabem a vocês. O que é doutrina de homem. Mas o que eu quero que vocês façam é que me honrem com o coração, não com os lábios. E a gente sabe que a gente não pode aferir o coração do homem, mas Deus pode. E ele diz em Provérbios 4:23, que sobre tudo que a gente deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu estudando, eu vi nessa manhã, um conceito sobre adoração, eu achei muito interessante. A adoração está relacionada à extrema, o que é extremo, né? Admiração, a gratidão, a prestar culto com reverência, ao temor, a prestar culto com respeito, a fidelidade, quando a gente fala de dízimos e ofertas. Isso não significa que é exatamente isso que aquele povo estava querendo dizer, que trazia dízimos e ofertas e por isso não cuidava dos seus. Ao amor e reconhecimento de quem é Deus e quem governa o seu coração. E aí eu acrescentei a esse conceito, que não tem o autor, e a sua vida. Um adorador por excelência, ele guarda o coração. Porque é daqui que vai proceder vida ou morte. O que é guardar o coração? Guardar o coração é guardar o coração da mentira. A gente podia listar N coisas aqui, né? Mas aí eu vou listar só algumas. Mentira, fofoca, maledicência, dos julgamentos. E é muito interessante porque a gente vive num tempo que as redes sociais, elas dominam, né? E tudo que aparece, principalmente se for ligado ao Evangelho, aparece uma multidão de juízes. Como se quem pregasse não estivesse sujeito ao erro, a pecar. A Bíblia diz que todo mundo pecou, e por isso todo mundo foi destituído da glória. Mentiroso é aquele que diz que não comete pecado. Então, nós, que somos a igreja do Senhor na terra, não vamos encontrar perfeição quem está aqui nesse altar. Mas vamos encontrar pessoas que buscam atingir a estatura de varão perfeito, que também a gente sabe que ainda não é nesse plano aqui. Por quê? Porque a gente vive num mundo impuro. Lembra de Isaías? A gente vive no meio de um povo impuro e de puros lábios. Mas a gente busca se santificar porque o sangue de Jesus já nos lavou. E a cada dia a gente busca ter uma veste limpa. Mas isso não nos torna perfeitos. Porque perfeito e santo só o Senhor. E o pregador, como aquele que ouve a pregação, é um instrumento. E nessa manhã eu lembrava de uma ministração do levita e evangelista Bruno, quando ele falava dos instrumentos afinados e afiados na mão do Senhor. Assim como um violão, uma guitarra e uma bateria precisa ser afinado, assim somos nós nas mãos de Deus. Instrumentos que precisam ser lapidados para que a gente possa ser um adorador por excelência. Mas se a gente não permite o Espírito Santo fazer a obra em nós, a gente não consegue entregar essa adoração de excelência. E a gente sabe que isso não é algo fácil. Porque assim como um prato que é um instrumento, um prato que a gente usa para se alimentar, a gente não usa ele pela manhã e guarda ele no armário sujo. A gente lava. A gente usa no almoço e a gente lava. A gente usa no jantar e a gente lava. Porque se a gente guardar sujo, dá bicho dentro do armário, aquele prato não serve mais para nada. Assim também somos nós. E a gente precisa guardar o nosso coração e precisa submeter a torneirinha de Jesus para lavar, para a gente ofertar uma adoração por excelência. E a gente não pode achar
que a gente vai encontrar perfeição na terra, porque é perfeito só Jesus. 1 Coríntios 11, 28 diz que a gente precisa se examinar a nós mesmos. Não é examinar o irmão, não é examinar o outro, é examinar você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quando você olha para dentro de você, você percebe que você precisa melhorar. Quando a gente olha para a nossa imagem diante do espelho, a gente percebe o que é que a gente precisa melhorar. E essa melhoria e essa manutenção, que assim como os instrumentos e tudo aquilo que a gente utiliza, assim também é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Para ele funcionar bem, para ele prostrar, para ele ofertar uma adoração por excelência, a gente também precisa cuidar dele. Porque o Senhor disse que não habita em templo imundo. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus que habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. E a gente tem buscado viver essa vida de santidade, de um adorador por excelência, de um adorador que sabe em que vem adorar. João 4:23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu esqueci que a gente estava sem internet, com problemas na internet, né? E o Senhor, Ele me trouxe 2 vídeos. Eu vou contar para vocês o que tem nesses vídeos, se depois vocês quiserem eu posso compartilhar. O primeiro vídeo é de um pastor e parte da congregação, não sei se vocês já viram. Eles atravessam um riacho para chegar até a igreja, e aí tem alguém gravando e pergunta, né? Quantos tempos eles levam para essa caminhada? Eles levam 3 horas. E aí, quem está gravando fala assim: e aí, pastor, e o povo vai mesmo para a igreja? Ele disse: vai. Vai porque o povo tem sede de ouvir a palavra de Deus. São 3 horas, eles passam, o caminho é cheio de pedras, depois eles passam por um riacho, tem que suspender as calças, né? E eles passam e chegam ao templo, e aí o vídeo termina mostrando que as pessoas estão lá, porque elas sabem que elas vão buscar. E muitas vezes eu e você, a gente não passa por metade dessas dificuldades, porque é um caminho realmente dificultoso e de difícil acesso, mas eles têm sede da palavra. Porque um adorador por excelência, ele tem sede. Se ele adora em verdade, ele conhece a verdade que é a palavra de Deus. Jesus, o verbo que se fez carne. É a eles que eles vão buscar. E por isso eles não medem esforços. O outro vídeo que fala é de um pastor coreano. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. E ele disse que ele veio para o Brasil ministrar. E ele aprendeu uma coisa muito interessante com a igreja brasileira. Quando você começa a ouvir o vídeo, você acha que ele aprendeu realmente alguma coisa muito interessante. Mas é triste e doloroso quando ele começa a relatar. E ele começa a falar que no Brasil, ele compara a igreja brasileira, a igreja de Jesus no Brasil, com a igreja na Coreia e na Índia. E ele disse que na Índia, eu agora não lembro quantas horas as pessoas ficam, elas não se mexem do lugar. Não sai para ir no banheiro, não sai para fazer outras coisas. E eu não vou listar tantas outras coisas que a gente vê. E eu não estou falando que isso é uma prioridade, CPAV, a igreja brasileira. Ele fala da igreja brasileira, porque ele vem aqui para a missão no Brasil. E ele pregou em muitas igrejas. E ele disse que ele aprendeu, e ele chamou isso de interessante. Mas a gente sabe que não foi nada interessante. Ele disse que no Brasil as pessoas, depois de 30 minutos, eles começam a se levantar, eles vão ao banheiro, eles vão bater papo, e aí ele vai falando de tantas outras coisas, e aí ele vai nos comparando com a Índia,
em que as pessoas vão e ficam horas e horas, e ele fala da Coreia, que as pessoas ficam horas e horas, porque elas sabem quem está no altar. Que não são homens mortais, como o Senhor diz lá em Hebreus 7. Não são homens mortais, aqui são homens mortais que apertam sua mão. Mas no céu, aquele que nós testificamos que vive para todo sempre. Por isso um adorador por excelência é fiel. Fiel à palavra e fiel a Ele. Mas aí ele disse que no Brasil, as pessoas, talvez elas não acreditem que o Senhor esteja aqui. Por isso que elas se levantam, por isso que elas vão passear. Por isso que depois de 30 minutos dá comichão, parece que tem um bicho na cadeira. E é muito interessante, porque se a gente for pensar que um adorador por excelência, ele sabe quem ele vem adorar, ele é reverente, né? Como o autor desse conceito, ele disse, ele é reverente. Ele tem temor, ele tem respeito. Eu procurei o restante dessa ministração e eu não achei. Mas que aprendizagem, que testemunho nós demos, porque a gente precisa entender que nós somos essa igreja, a igreja brasileira. Que testemunho. E aí ele conclui, pelo menos esse videozinho, dizendo assim, será que o Deus da Coreia é diferente do Deus brasileiro? E a gente sabe que Deus é um só. Mas ele traz uma mensagem tão dura para a gente refletir. O que é que a gente veio fazer na igreja? Com quem você marcou o encontro? Quem espera por você assim como o Senhor esperava na hora nona Adão? Quem que esperava por ele? É qualquer um? Porque, queridos, uma coisa eu vou dizer, e a gente sabe que é verdade. E isso é para mim primeiro. Se você é uma pessoa que lidera um grupo, uma equipe, e alguém que em algum momento exerce esse cargo de liderança, porque ainda que você não exerça isso no trabalho ou na sua escola, mas em casa, a liderança é sua, pai, mãe, você espera o mínimo de respeito. Você não quer marcar com seu filho, ou com sua esposa, com seu marido, 6 para ele chegar às 6h15. Eu não gosto de esperar. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito. E se eu falo com pessoas, imagine com o Senhor. Eu não gostaria de marcar com alguém, geralmente assim, quando os pais chegam lá, que eles não sentam, eu permaneço em pé, aguardando que o pai sente. Porque até para quem estuda um pouquinho de leitura corporal, eu não sei, eu não sou Jesus, eu não sei o que está no coração, então eu espero aquela pessoa se sentar. Quando ela se senta, eu entendo que ela já se desarmou ali para me ouvir. Enquanto o pai está em pé eu permaneço até o pai se sentar, a mãe se sentar. Quando ele se senta, a gente está na hora de conversar. Mas se durante uma conversa essa pessoa se levanta, será que isso seria respeitoso? E me deixar lá falando? Mas é isso que a gente faz. Quando tem alguém aqui pregando, e a gente se levanta e sai. Aí, esse conceito diz que é extrema admiração, e aí eu vou trazer. Só se for uma extrema necessidade. Mas ainda assim, quando a gente tem extremas necessidades, a gente ainda se aperta, porque a gente às vezes está respeitando mais homens do que Deus, que é Rei, Senhor e Soberano. João 4:23 diz que a hora vem. E a gente sabe que a hora está chegando. E Ele tem buscado a mim e a você. Encontrar em mim e você um adorador por excelência. Um adorador por excelência dá a glória a Deus. Ele não busca a glória para Ele. Não é aleluia, não é glória a eu. É para Ele, é por Ele. Quando ele testemunha do que Deus fez. Ontem eu estava reprisando Reis, e aí eu vi aquela passagem que as mulheres estão lá cantando, e aí Saul já está ali possesso, né? O Espírito do Senhor já saiu dele, e ele fala assim,
Foi Deus que fez. Na verdade, ele já estava com medo de... Porque ele já sabia tudo que estava por vir, né? Samuel falou tudo para ele, que ele já tinha perdido, o reino já tinha passado dele. Aí ele quer dar glória a Deus. Uma glória que ele usurpou, que ele tentou tomar o lugar. Mas não foi Davi. Meu filho estava... Eu não sei se vocês viram essa cena ontem, né? Ela está reprisando. E aí ele tenta mostrar, não. Certamente, Davi, em todo o tempo, ele deu glória a Deus. Não pelo braço dele, mas pelo braço do Senhor. Porque quem fazia as maravilhas era o Senhor. Davi era só um instrumento. Eu e você só somos instrumentos. E tem 15 dias que o Espírito Santo ele me lembrou de algo. Quando eu comecei a andar com Jesus, Jó disse que conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Mas quando o Senhor prova ele, ele conheceu o Senhor de andar com ele de verdade. E houve uma campanha, eu não sei se o bispo e a pastora lembram, lá na Massaranduba, sobre testemunhos. A gente tinha campanhas assim, né? E eu lembro da pastora Ibera, que na época não era pastora, ela testemunhando. E lembro também que minha mãe também contou um testemunho de um caroço que tinha na mão. Queridos, não é inveja não, mas eu queria muito, sabe, poder também contar um testemunho. E aí eu já vi umas frasezinhas assim, de que a gente... Estou vivendo o fruto de uma oração que eu já fiz há anos atrás. Hoje, glória a Deus, eu tenho muitos testemunhos de cura em tantos outros. Mas o Senhor me lembrava desse testemunho há 15 dias atrás. Meu ouvido tapou. Eu tenho alergia a muitas coisas, e assim o cheiro forte acabou atacando a rinite, e aí tapou o ouvido. Quando tapou o ouvido, o Senhor ele me lembrou de um remédio que eu usei. E aí o Espírito Santo me lembrou que um dia eu tinha pedido a Deus que eu queria contar testemunhos. Eu que também queria, eu disse, Senhor, eu também quero falar das coisas que o Senhor fez na minha vida. Mas eu estava só engatinhando e eu já não entendia que o maior milagre já era o Senhor ter me aceito no reino dele como filha dele. Esse era o maior milagre. E eu não entendia que esse era o meu maior testemunho. Porque eu só estava engatinhando, ainda estava tomando leitinho. E eu lembro que nesse período eu tinha feito uma viagem e Gramado é um lugar muito frio, então quando a gente voltou na escala do Rio, a pressurização do avião, eu já estava cheia de secreção e eu não sabia, e a secreção daqui das vias aéreas migrou toda para o canal, para o tímpano. Só que como eu não sabia, eu voltei para trabalhar e fiquei 7 dias. Quando eu fui no médico, que eu cheguei lá, ele disse que eu tinha demorado muito e que meu canal auditivo estava necrosado. Que era muito difícil fazer alguma coisa, mas ele ia passar um antibiótico. Mas que depois de 7 dias era para eu voltar nele, que provavelmente seria um caso cirúrgico, e eu teria que retirar os tímpanos. Desse lado aqui. Ele acreditava que, se aquilo ali permanecesse, essa secreção poderia continuar migrando, e ele disse que a perda auditiva era irreversível. Quando eu saí da consulta, eu não sei se a pastora lembra, eu mandei uma mensagem para ela. E o bispo, ele mandou um áudio. Sabe quando você diz assim, eu creio, eu tomo posse, mas eu estava muito abalada. Por quê? Porque o Senhor disse que a gente precisa cuidar desse templo que o Espírito Santo habita. E eu negligenciei. Porque eu estava muito preocupada em cumprir minha escala de trabalho, porque eu já tinha feito a negociação, porque eu tinha viajado, e aí uma série de outras coisas. Então eu não podia faltar. E eu lembro que o bispo ministrou a cura sobre mim. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei o remédio. E minutos depois, eu lembro que o pastor Cal estava na cozinha, eu morava lá no Monte Serra, e eu ouvi um estrondo muito grande. Era um estrondo muito grande, tipo assim, um negócio fazendo, pô, foi uma explosão. E aí eu lembro que eu gritei ele, e eu falei assim, Cal, o que foi isso aí? O que foi que estourou? Ele não estourou nada. E eu fiquei buscando o que é que tinha estourado. Aí quando ele falou, eu não estava ouvindo do lado de cá, eu falei de novo. Quando ele falou, eu entendi. Foi meu ouvido. O Senhor, ele havia me curado. Eu cumpri os 7 dias e voltei para o médico. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, aí usa a medicação. Eu falei, o último dia é hoje. Ele disse, como é que você está se sentindo? Eu falei, eu fui curada. Ele, curada? Ele, você não usou o remédio? Eu falei, eu usei. O meu último dia é hoje. Ele, aquele ouvido do jeito que estava, não. Senta ali que eu vou olhar. Quando ele olhou, ele falou assim,
você usou a medicação? Eu falei, o último dia é hoje, doutor. Ele ficou assim olhando. Eu disse, eu fui curada. Eu disse, quando eu saí daqui, eu mandei uma mensagem. E o meu pastor orou por mim, eu fui curada. Ele, mas você usou a medicação? Eu disse, eu estou dizendo ao senhor que hoje é o último dia. Eu usei, e na primeira gota, meu ouvido parece que tinha uma explosão. Ele, sente ali. Realmente, isso não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com esse remédio. Termine de usar, mas realmente foi Deus que fez. Eu lembro de ter dado glória a Deus, mas até hoje o Espírito Santo me lembrou disso. Que naquele dia eu perdi uma grande oportunidade de fazer o apelo para aquele médico, que estava tão descrente, mas teve que dar glória a quem é de direito. Porque um adorador por excelência dá glória a Deus, porque tudo vem dele e é por ele. A gente não pode tirar a glória que é de Deus e dar aos homens. Isso não significa que não foi importante ao médico, porque o Senhor disse que a gente precisa cuidar desse templo. Não era importante, não estou dizendo que não era importante usar medicação, mas não foi nem medicação e nem remédio. E aquele médico, ele reconheceu isso, porque ele só queria me dar um paliativo para aquela secreção não migrar para outros lugares, porque ele já tinha me dito que minha perda auditiva era irreversível e que eu teria que fazer uma cirurgia para que aquela secreção não migrasse para outros lugares, porque já tinha necrosado. Um adorador por excelência não negocia, não procrastina o tempo. Ele tem pressa para estar na presença do único que é digno de ser adorado. Você não marca outras coisas, você não negocia outras coisas. Você, mas o culto, sabe o que esse pastor coreano falou? É 18? Não, você chega antes. Porque você sabe a quem você vem adorar. Você não chega a 18:01, não. Você chega 15 minutos antes, você chega 30 minutos antes. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente supõe que a gente vai se apresentar diante de alguém importante. A gente fez uma decoração para o Dia das Mães, que ainda não aconteceu lá, mas tem um bambolê. E o filho da secretária, ele professa um outro tipo de fé. Mas foi muito interessante a colocação dele, porque eles não comemoram o Dia das Mães, e aí ele falou assim, minha mãe lê aqui para mim, ele tem 4 anos. Aí ela leu. E aí o bambolezinho tem assim, minha mãe é uma peça, a mais importante de todas. Esse bambolezinho tem a ver com a lembrancinha que as mães vão ganhar se retornar e assim tiver a festa do Dia das Mães, ainda nesse mês. Aí ele falou assim, nada a ver. A mais importante de todas. A mais importante de todas é Jeová. Oxe, coisa ridícula. Aí ela falou assim, coordenadora, você ouviu? Eu falei, não, porque realmente eu estava fazendo outra coisa. Eu disse, ele está certo. Dentro desse contexto, eu não tiro a razão dele, né? Aquele bambolê tem um propósito e tem um contexto que é para o Dia das Mães, mas ele está certo. Porque a peça mais importante, na verdade, o alfa e o ômega é quem? É quem é digno de ser adorado. E muitas vezes a gente fica procrastinando, a gente fica negociando, a gente vai colocando desculpas. Porque no dia que a gente entender a quem a gente vem adorar, a gente chega antes. A gente não chega depois. A gente não vem prestar serviço a homens. A gente vem prestar culto, prestar serviço ao Senhor. A gente não vem adorar homens, a gente não vem se prostrar diante de homens. A gente vem se adorar e se prostrar diante do único que é digno, que é o Senhor. A gente não dá do que sobra. Ele não quer a minha e a sua sobra. Ele não me chamou e te chamou porque a gente estava desocupado, sentado na rede, como imaginam que baiano faz, tomando água de coco. A gente acorda cedo e trabalha muito. Ele nos chamou porque ele sabe que a gente pode ir além, que a gente pode andar mais um pouquinho, que a gente pode dar mais um pouquinho. Se você acha que você já faz muito, faça mais. Porque eu tenho visto que eu não tenho feito nada. Um adorador por excelência, ele não precisa ser estimulado, sabe? Aplauda o Senhor. Dê um aleluia. Dê glória a Deus. Você não é robô, não está apertando play, não. A play, dá glória, pausa. Dê aleluia. Bata palma. Não. Não, por quê? Me perdoe, mas assim. Os apaixonados pelos seus times. Não precisa no estádio ninguém mandar bater palma e gritar. Mas na igreja, tem que dar glória a Deus e aleluia, tem que estimular. Por que não precisa desse
estímulo no estádio de futebol? Por que não precisa desse estímulo diante de alguma coisa que você gosta muito? Porque a gente perdeu o entusiasmo de estar na presença daquele que é digno. E qual o problema de você gostar do seu time? Nenhum. Mas assim como a mãe não é a peça mais importante, e essa criança, na sabedoria do Espírito, o seu time não é mais importante que Jesus. Mas às vezes a gente está gastando toda a energia lá no estádio de futebol e na igreja vem parecendo um moribundo. Um adorador por excelência, ele é entusiasmado. Ele contagia. Eu subi aqui rindo. Porque quem está cheio do Espírito contagia o outro. Quem está cheio do Espírito motiva o outro. Não precisa ser motivado, não precisa dizer, cutuca aí seu irmão, acorda. Você está na presença dele. Você não está na presença de qualquer pessoa. Porque eu sou qualquer pessoa. Tão pecador quanto você. Que preciso tanto ouvir essa palavra quanto você. Que preciso entender a quem eu venho adorar. Que preciso entender. E isso é uma coisa que o Espírito Santo falou comigo e tem falado. Primeiro você me adora, depois você cuida da obra. Primeiro você me adora, depois você cuida da obra. Porque às vezes você chega muito apressada, preocupada com as coisas, Marta. Mas busca a melhor parte. Entra, me adora. Depois você cuida das outras coisas. Marta, Marta. Eu quero um coração de Maria. Que entende que é a melhor parte. Então, se você está muito apressado, tem muito o que fazer. E, queridos, tem dias que não dá mesmo. Tem dias que a gente corre para lá. E, verdadeiramente, o Senhor, Ele nos conhece e entende. Mas isso não pode ser regra. Isso tem que ser exceção. Se ontem fosse o dia de hoje, certamente eu chegaria aqui bem apressadinha, bem azoadinha. Porque eu peguei um engarrafamento terrível. Mas Deus é bom. E hoje é outro dia. E o Senhor faz nova todas as coisas. Mas o Espírito Santo tem me dito, ó, Marta, Marta, não, seja Maria, Maria. Escolhe a melhor parte, escolhe a boa parte. Porque é a mim que você vem adorar. E se você adora Ele, aí você sabe cuidar da obra dEle, porque Ele vai colocando tudo no seu lugar. Não tem pressa para sair, mas tem pressa para chegar. Um adorador por excelência, ele é obediente, temente. Ele é exemplo. Se recebe um visitante hoje na sua casa, você recebe um visitante, é o seu exemplo que vai dizer como ele vai se portar. Assim como na casa do Senhor. A forma como você se comporta, de repente você trouxe um visitante, aí ele diz, é assim é. Pode sair para ir no banheiro. Pode sair para beber água. Pode ir ali tomar um... Isso não acontece aqui não. Pode ir ali tomar um cafezinho. Pode ir ali bater um papo ali fora. Meu telefone tocou. O que a gente está vindo fazer na igreja do Senhor? A quem a gente tem vindo adorar? Recentemente houve um show aí, né? E eu conheço pessoas que pagaram passagem. Conheço mesmo. São pessoas da área de educação. Pagaram passagem, se deslocaram, montaram um acampamento. Não sei se tomaram chuva ou sol, porque eu não acompanhei. Mas eu sei que foram, se vestiram da cor que o artista lá queria. Não mediram esforços para estar na frente, diante dos seus ditos ídolos. Enfim, eu não vou aqui emitir juízo, cada um vai prestar contas ao Senhor. Mas o Senhor disse que só a Ele a gente deve adorar. E se é para a gente empreender tanto esforço, tem que ser por Ele. Quem é um homem para ser adorado? Quem é um homem que mereça tanto esforço de alguém? Mas as pessoas julgam que outros são dignos de tanto. Mas eu creio que um dia o Senhor vai descortinar. Assim como o Senhor abriu os meus e seus olhos, e Ele continua abrindo. E Ele continua se revelando para mim e para você. Assim também eu creio que vai chegar ao tempo dessas pessoas. Porque quando o Senhor, Ele chamou a mim e a você, Ele fala que a gente precisa prestar um culto racional. O Senhor não quer a gente nada, loucos por Jesus. Não, o Senhor quer que você seja racional. Ele não quer nenhum espírito de loucura em mim e você não.
Ele quer que você seja racional. Ele quer que você use a sua razão. Ele quer que você a cada dia renove o seu pensamento, porque é Ele que vai mudando essa sua forma de pensar, de vestir, aí a sua forma de adorar. Aquilo que você julgava que era decente para vir na presença dEle, você já julga que não é mais. Um adorador por excelência almeja o céu. Vive na terra, mas com os olhos no céu. O seu coração está lá, porque sabe que aqui nessa terra não tem mais nada para mim e para você. Um adorador não faz o suficiente, porque sabe que isso é mediocridade. Está lá em Lucas 17:10. Ele faz o melhor, ele dá o melhor. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando a gente faz só o que a gente precisa fazer, a gente está sendo medíocre. A gente não está sendo um adorador por excelência, porque a excelência é a plenitude, que a gente sabe que a gente não atinge, mas é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que se Ele chamou a gente para caminhar 1 milha, a gente vai caminhar 2. Porque a gente sabe que é com Ele, por Ele e para Ele. Um adorador por excelência não se veste para ser notado, mas se veste porque sabe que está diante do Rei. Então as nossas vestes precisam traduzir a quem a gente veio adorar, né? Essa roupa, né? Acho que foi o evangelista Reni que outro dia falou assim: Senhor, será que vai causar escândalo? Então eu não vou não. E se vai causar escândalo aqui, em qualquer outro lugar, já nem serve mais para você. Porque se não serve para eu vir na igreja, não serve para eu ir para mais lugar nenhum. É claro que eu não venho na igreja, né, gente, com a roupa que eu vou na praia. Evidente. Mas o que eu quero dizer é que se você me encontrar em qualquer lugar aí, você não vai se escandalizar. Porque se te causa escândalo, eu estou deixando uma brecha. Eu não estou buscando adorá-lo com a excelência que ele merece ser adorado. Eu não estou permitindo ser transformada. Lembram de Davi? Davi, 2 Samuel, capítulo 6:14. Essa é a passagem quando a arca está voltando, né? E Davi, ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Porque essa passagem ele fala que Davi vai se despir das vestes reais. Porque ele sabia que o rei era ele. A arca representava a presença do Senhor. E aí Davi ele vai dizer: quem sou eu diante dele? E ele está ali com as vestes sacerdotais, com as vestes de um servo, não de um rei. Porque ele estava saltitando e celebrando a presença do Senhor, né, na arca do Senhor que estava voltando para Israel ali. E ele estava se despindo. Às vezes a gente precisa se despir. Se despir daquilo que não agrada a Deus. Se despir daquilo que chama a atenção para a gente, porque a atenção tem que ser para Ele. A gente precisa lembrar que a primeira veste, a primícia é para Ele. Eu comprei um sapato novo, mas primeiro eu vou ver quem me deu. Depois eu vou a qualquer outro lugar. Porque às vezes a gente quer se vestir para o outro, quer mostrar ao outro. E um adorador por excelência se veste para Ele, dá glória a Ele, honra a Ele, a primícia é dEle, a primícia é para Ele. Um adorador por excelência é reconhecido pelos seus frutos e não pelos seus erros. Isso significa que até a volta de Jesus, a gente precisa vigiar para a gente não estar caindo, mas a gente não vai ser reconhecido pelos pecados que a gente já cometeu, que a gente vai cometer. A gente precisa ser reconhecido pelos nossos frutos. Davi foi um homem, e quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no homem como? Segundo o coração de Deus. E a gente sabe que Davi errou, que Davi pecou. Quando a gente lembra de Paulo, a gente não lembra só de Paulo, o homem que perseguiu, mas Paulo, apóstolo dos gentios. Um homem que difundiu o evangelho. Um homem que abriu igrejas, que levou a palavra. Quando a gente pensa em Ana, a gente não pensa só naquela mulher que chorava, que era estéril, mas numa mulher de fé. Uma adoradora por excelência. Quando a gente lembra de Zaqueu, e é muito interessante que a gente sabe, ele roubou, ele defraudou muita gente,
Mas aí o Senhor disse, me convém hoje pousar na tua casa, porque hoje aqui houve salvação. Aquele homem reconheceu quem era Deus. E ele disse, eu roubei, mas agora eu vou dar 4 vezes mais. Porque ali houve arrependimento. E é assim que esse homem é lembrado. Se a gente fosse citar tantos outros aqui, que um dia caíram, mas são lembrados. Tem seu nome registrado, tem sua história aqui registrada, para que eu e você aprenda com eles. Que é pelos nossos frutos que a gente precisa ser reconhecido. Que é os nossos frutos que precisam falar quem somos nós diante dessa geração. E não é uma geração fácil. E não tem sido. E a gente vai vendo as coisas e quanto mais a gente vai vendo as notícias, a gente grita, Maranata. Mas por que será que Jesus ainda não voltou? Será que a gente está pronto? Será que a gente tem entregue essa adoração por excelência? Será que a gente já entendeu a quem a gente vem adorar? Porque a gente é ministrado a todo tempo. Que a gente precisa perdoar, que a gente precisa entregar, que a gente precisa deixar nossa mente ser renovada, que a gente precisa entender que não é pela força do nosso braço que quem faz essa obra é o Espírito Santo em mim e em você. Que essa mudança precisa ser diária. Conversão, queridos, é mudar a rota, mudar o caminho. Isso a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias. No dia do podcast que foi com o Rênio, está na mesa? Eu estava procurando uma borracha lá em casa. E eu fui lá eu ia mandar isso para ela depois, esqueci. O Espírito Santo me lembrou aqui agora. Porque estava lá nos membros do canal, né? Ela falou assim, eu não estou lembrando, não estou entendendo porque que eu estou falando isso aqui. E eu estava precisando de uma borracha. Aí tem a borracha que eu uso na minha mesa. Eu peguei a borracha, botei na bolsa. Eu digo, eu vou levar essa borracha, eu vou usar lá em casa. Eu levei a borracha. Quando o Rênio começou a falar, só tinha eu lá. Eu nem sabia que o pastor Nery estava lá. Eu digo, misericórdia, Jesus, amanhã mesmo eu vou levar essa borracha de volta. Cadê Rênio? Ela lembra? Você lembra, Rênio, do que você falou? Você não pode pegar. Eu digo, Jesus, é para mim. Ela disse, eu não sei porque eu estou falando isso. Eu digo, peguei a borracha, joguei dentro da minha sacola. Eu digo, Jesus, não me deixe esquecer essa borracha. Eu digo, a borracha está aqui, Jesus. Porque não é minha. Mas porque estava na minha mesa, eu me achei no direito de levar. Eu levei a borracha de volta. Quando foi hoje, eu procurando, eu digo, Jesus, aqui minha borracha. Gente, eu tenho uma borracha que eu trouxe de Israel. Ela já está o caquinho. Mas aí eu digo, Senhor, verdadeiramente, eu não preciso disso. E que bom que o Senhor corrige aquele que ama. Foi para mim, Rênio, aquilo. Só tinha eu lá. Eu não sei nem se o pastor Nery já tinha entrado. Aí só tinha eu, era para mim. Porque o orador por excelência, ele precisa ser correto primeiro diante de Deus. Porque ninguém viu, mas Jesus viu. E o outro lá também viu. Já pensou em ficar fora do reino de Deus por causa de uma borracha? Às vezes a gente pensa que são bobagens. Mas o Senhor nos ama de uma tal forma que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E tem dias, né? Tem dias que parece que o céu está de bronze. Né? Tem dias que as coisas não são tão fáceis. Tem dias que eu chego em casa e digo, Jesus, não volta hoje não. O pastor Nery ministrou sobre perdão aqui. Tem dias que eu digo, Jesus, não volta hoje não. Gente, tem uma coisa que eu fico profundamente chateada. É quando a gente faz um acordo e a pessoa depois de você ter tanto trabalho, eu passei 2 semanas preparando com um grupo. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Depois de estar tudo pronto. Aí um diz, eu vou, o outro vai atrás. E aí foi todo mundo. Eu digo, gente, esse trabalho todo ficou para quê? Porque se existe um movimento parcial, a gente não vai fazer em respeito aos demais. Enfim, ainda que os outros não nos respeitem, mas a gente precisa dar aquilo que muitas vezes a gente nem recebe. Porque a gente precisa fazer a diferença, a gente não pode fazer igual. Mas isso, eu sou carne. E aí nesse dia eu digo, Senhor, eu não acredito. Eu perguntei, eu fiz reunião, ninguém disse nada. E no dia que eu não fui, as pessoas se reuniram e disseram assim, a gente vai aderir. E todo o trabalho ficou lá. E aí naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, não volta hoje não, porque se o Senhor voltar, eu vou ficar. E eu não estou marchando nessa terra para ficar aqui por coisas tão pequenas. E às vezes são coisas tão pequenas que impedem
da nossa adoração chegar aos céus, das nossas orações passarem do teto. Por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que o Senhor vai voltar para buscar os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, porque Ele é espírito, então a gente tem que adorar Ele com tudo que a gente é. E em verdade, porque a gente conhece Ele. Aquela mulher samaritana não sabia nem quem adorava, mas ela conheceu a verdade, e ela multiplicou essa verdade. Um adorador por excelência, ele não quer o céu só para ele, mas ele compartilha essa verdade que é Jesus. E a gente precisa desse conserto todos os dias, porque se não fosse o Senhor. E às vezes a gente despreza uma live, a gente despreza um culto, porque às vezes a gente acha que já tem demais, já recebeu demais. Todos os dias o Senhor tem uma palavra de renovo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de conserto para mim e para a sua vida. Para que a gente possa ser esse adorador por excelência. Ainda que a gente saiba que a excelência é algo que no momento a gente até não consiga atingir. Mas que a gente busque essa estatura, que a gente busque essa plenitude em Deus, que a gente permita o Espírito Santo trabalhar na minha e na sua vida, para que quando Ele fizer exatamente isso que Ele está dizendo em João 4:23, eis que é chegada a hora, Ele encontre a mim e você, prontos para sermos arrebatados, se não na volta dEle, mas no tempo que Ele tem determinado para mim e para você. Amém?